A motivação que eu tive para fazer essa pesquisa surgiu a partir de um encontro que eu tive com passistas de uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro, a Mocidade Independente de Padre Miguel. Eu estava fazendo um livro sobre a escola e essas passistas chegaram, as passistas mulheres e os passistas homens, e vieram conversar comigo, contar dos desafios que eles tinham para poder exercer essa arte. Aquilo me chamou muita atenção porque eles reivindicavam mais visibilidade. E isso me causou uma curiosidade, porque como assim eles são tão visíveis, né, na festa, durante os desfiles, mas foi exatamente esse ponto que me chamou a atenção. O fato deles se sentirem invisíveis ao longo de um ano inteiro e só aparecerem suas histórias, suas tradições, só aparecerem durante o pré-carnaval e o carnaval. Então esse foi um ponto que me chamou a atenção, essa invisibilidade, e especialmente do feminino, né? São mulheres que são tão expostas, suas imagens ficam tão expostas durante o carnaval, e porque suas histórias não interessavam fora do período do carnaval. Então esse foi um dos fatores ali, mas eu acho que talvez o principal para eu poder olhar para esse grupo e começar a fazer ali, surgir daí desse encontro, essa pesquisa. O meu objeto de pesquisa são as passistas de escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu fiz esse recorte porque existem escolas de samba no Brasil inteiro. Eu queria entender como se deu a construção dessa personagem que chama muita atenção durante o carnaval, ao mesmo tempo que tem tanta visibilidade durante os festejos, né, pré-carnaval e durante os desfiles. Elas são invisíveis ao longo do ano, suas histórias são praticamente desconhecidas e carregam também muitos estereótipos, são muito estereotipadas pela sociedade de um modo geral. Então eu queria entender como elas construíram essa arte de dançar, se foi uma herança familiar, se foi porque vivenciavam esses espaços, né, moravam próximas ou não às quadras de escolas de samba, se aprenderam dentro de espaços de sociabilidade, enfim, questões que eu queria entender desse universo feminino, a construção dessa personagem, esse universo feminino dentro de um grande complexo cultural que é uma escola de samba, que tem vários subgrupos e subgrupos que muitas vezes estão em disputas, são disputas simbólicas, né, de espaço, de visibilidade, de pertencimento, muitas vezes, e eu queria entender como é que se davam essas relações também entre essas mulheres e esses grupos e esse grande guarda-chuva que é a escola de samba. Eu acredito que a representatividade do meu trabalho esteja no fato de que até aquele momento da minha investigação havia poucos trabalhos acadêmicos e também não acadêmicos relacionados ao universo de passistas de escolas de samba, tanto homens quanto mulheres. Existe um livro de 1996 de um jornalista que mapeava um pouco esse universo. Ele é até hoje uma referência para muitos pesquisadores, mas precisava ali de uma atualização em relação a esse universo, a trajetórias, né, tanto femininas quanto masculinas, e eu acredito que ele foi importante, mas ele ficou ali num determinado momento histórico também. Depois disso havia uma dissertação acadêmica que abordava aí o universo das passistas, mas específicas da escola de samba Mangueira. Então eu quis retomar um pouco a história da construção dessa personagem, como eu já falei, e também rever alguns momentos ali históricos, além disso, e dar um pouco do contexto histórico atual, do que é uma passista hoje, do que é uma ala de passistas dentro de uma escola de samba, e em especial de como esse universo feminino se movimenta dentro de uma agremiação. Agora, falando de salvaguarda, é preciso lembrar que a patrimonialização foi do samba, né, e dos elementos que compõem o complexo cultural que é o samba, e não necessariamente dos desfiles. Mas feita essa ressalva, é importante lembrar também que uma vez que o samba sofre
passa por modificações ou tem ali influências que vão alterando um pouco a sua dinâmica, isso consequentemente vai ter impacto nos desfiles das escolas de samba também. Desfiles esses que, por sua vez, vem sofrendo muitos ataques ao longo dos últimos anos e que a salvaguarda também seria uma forma de tentar preservar aí um pouco das tradições que são mantidas nesses desfiles, tradições que têm suas relações muito diretas com a história do samba, a construção do samba, os elementos que compuseram o samba, como as religiões de matriz africana, por exemplo. Então, são relações que são muito atravessadas e que, claro, quando a gente salvaguarda esses elementos que fazem parte desse universo que é grandioso, que é o samba, eles vão certamente impactar nas manifestações que têm a ver, que têm ligações diretas com esses elementos, como os desfiles das escolas de samba. Por isso que a salvaguarda é extremamente importante.